Olá, pessoal! Meu nome é Maria Letícia, sou aluna do curso de História da PUC Minas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a queda do Império Romano e a transição para a Idade Média. Bom, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval ocorre com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Mas para entendermos melhor este processo, precisamos recapitular alguns acontecimentos. A cidade de Roma foi fundada por volta de 753 a.C., a partir de povos latinos que viviam na região central da Península Itálica, e veio a se tornar um dos maiores impérios da história. Mas Roma, durante o período imperial, se estendeu para muito além da Península Itálica, conforme podemos ver nestes mapas. Nesse primeiro mapa, podemos observar que o Império Romano se estendeu pela Europa, Mediterrâneo, Norte da África e Ásia Menor. Já o segundo mapa mostra a divisão do Império Romano, que ocorreu em 395 d.C., por Teodósio. Mas preste bastante atenção. O foco da nossa aula é o Império Romano do Ocidente. Bom, então podemos dividir a história de Roma Antiga em 3 períodos. O primeiro foi a monarquia, o segundo a república e o terceiro o império. Este pode ser dividido em Alto Império e Baixo Império. Aqui nós vamos dar ênfase ao período do Baixo Império, pois é nesse momento que ocorrem os acontecimentos determinantes na queda do Império Romano. O período compreendido entre os séculos 3 e 5 d.C. caracterizou-se pela crise e decadência do Império Romano. Mas é importante a gente perceber que não houve apenas um acontecimento que levasse à queda do Império, mas sim uma combinação de fatores. Então, podemos destacar alguns fatores como a anarquia militar, que ocorreu principalmente porque em Roma um dos critérios para assumir o posto de imperador era ser militar. Então, muitos generais disputavam o trono. Nesse período, ocorreu constantes usurpações de poder, gerando instabilidade política. Também, como vimos, o Império Romano havia assumido proporções gigantescas, e quando não havia mais para onde se expandir, houve o fim das conquistas territoriais, a chamada Pax Romana. No entanto, isso levou a uma crise no sistema escravista, uma vez que os escravos eram conquistados por meio das guerras de expansão. Por fim, a crise do sistema escravista também culminou em uma crise econômica, pois a mão de obra escrava era a base da economia romana. Outro fator que também contribuiu para a decadência do Império Romano foi a expansão do cristianismo, pois os cristãos não aceitavam o caráter divino desses imperadores. Logo, o poder desses era enfraquecido. E por fim, com o poder já enfraquecido devido a essas questões internas, o Império Romano passou a ser alvo de constantes invasões bárbaras. Mas quem eram esses bárbaros? Os bárbaros eram os povos estrangeiros, aqueles que não falavam latim. E conforme podemos ver nesse mapa, os hunos eram os povos bárbaros que vinham da Eurásia. Eles eram povos muito imponentes, então, de certa forma, acabavam empurrando outros povos bárbaros em direção ao Império Romano, como, por exemplo, os eslavos, que eram originários do leste europeu, e os germânicos, que eram originários do norte da Europa. Os bárbaros germânicos eram compostos por diversos povos, como por exemplo os anglo-saxões, os érulos, os francos, ostrogodos e visigodos. A desagregação do Império Romano no Ocidente foi acelerada pelas invasões bárbaras. Em 476 d.C., ocorre de fato a queda do Império, quando Odoacro, líder dos érulos, destrona Rômulo Augusto, o último imperador romano. Bom, esse evento representou o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, mas embora hajam marcos temporais para facilitar a nossa compreensão, precisamos ter em mente que essas transformações não ocorreram de uma hora para outra, mas foi um longo processo. Esse processo alterou a lógica de organização política, o trabalho e as formas de organização social e cultural. Então, é no meio disso tudo que ocorre a transição para a Idade Média. Alguns dos fatores que levaram ao estabelecimento do medievo foram o processo de ruralização, onde, devido à crise do modo de produção escravista, houve desabastecimento e fome nas cidades, levando a população em direção à zona rural, o que originou o feudalismo medieval. A constituição de diversos reinos germânicos na Europa, levando à fragmentação política, e a oficialização do cristianismo, ainda no Império Romano, que levou à consolidação da Igreja Católica como a maior instituição da Idade Média. Logo, essa foi a base para as principais características do medievo europeu. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!